Boa noite, queridos irmãos do Núcleo Espírita Francisco de Assis e a quem estiver assistindo. Com alegria e satisfação que eu estou aqui, a convite da casa, para compartilharmos ideias, dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e que possamos compartilhar esse conhecimento e possamos crescer juntos, caminharmos juntos, buscando sempre a melhoria de cada um de nós, trabalhando o nosso íntimo, ainda de forma remota, que possamos torcer para que as coisas melhorem e que possamos também estar reunidos de forma presencial em breve. Bom, vamos iniciar então com a abertura da página inicial. Eu já realizei a abertura de forma prévia, aleatória. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caiu a mensagem 86 e o título é uma pergunta. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermos, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro dos médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o tratamento, o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde? Se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo. A indignação, rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais dependes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as suas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprendes a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva,
em todos os seus passos, aqui ou além. O Senhor te levantará. Vamos então fazer a nossa prece de abertura, pedir o amparo dos mentores espirituais da casa. Deus nosso Pai, Jesus, querido e amado Mestre, rogamos que as Tuas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, que os trabalhadores da casa de Francisco de Assis possam mais uma vez estar junto a nós, nos abençoando, transmitindo toda a sensação de paz, de saúde, de amor, de esperança. Que saibamos utilizar essas boas energias, não só em proveito próprio, mas em proveito também do próximo. E acima de tudo, Mestre, que esse conhecimento que nos foi concedido, saibamos trazer para a prática do nosso dia a dia. Saibamos colocar em benefício do próximo e de forma indireta também de nós, para o nosso crescimento, para a nossa caminhada, sempre no caminho em busca do Pai Celestial. Obrigado, Mestre, pela oportunidade que nos foi concedida e que saibamos sempre sermos gratos, buscando sempre o bem, o amor e a prática da caridade. Obrigado, Mestre. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, o estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, a mim coube o capítulo 25, que é o capítulo do Buscai e Achareis. Nós vamos estudar os itens 6 a 8. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso coração, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirardes vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homem de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã,
porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e versículo 25 a 34. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e conseguintemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas, se tal fora a sua condição normal na Terra. Jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e nem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, número 6 e capítulo 25, número 2. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria na providência de que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo todavia que estes, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontrem os meios de sair da dificuldade. Isso está no capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que não são perecíveis. Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-vos no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, número 7 e seguintes. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor essa lição. É para mim bem interessante, porque eu já ouvi algumas interpretações dela, né? E aí eu vinha refletindo sobre isso, né? A gente tem sempre uma tendência a dizer a interpretação que eu ouvi é errada, a minha que é a mais certa. Eu acho que, primeiro de tudo, nós precisamos entender que são interpretações.
Não podemos dizer, a minha é a mais certa. É a nossa interpretação, a nossa maneira de entender, né? Então, nós vamos compartilhar isso, mas nunca podemos dizer assim que a do outro é errada, porque nós vivemos em momentos evolutivos diferentes. Então, aquilo que hoje me parece melhor ou mais certo, amanhã com um pouco mais de esclarecimento, com um pouco mais de conhecimento, eu vou enxergar de uma outra forma e entender melhor e mais do que eu havia entendido. Então, não podemos dizer, a minha é a certa. Mas eu já ouvi algumas interpretações que alguns irmãos tentaram dizer que o Espiritismo faz apologia à pobreza. Algumas pessoas, o espírita gosta de sofrimento. Não, o espírita não gosta de sofrimento. A gente só tenta entender um pouco mais os motivos pelos quais os sofrimentos acontecem. E a gente acaba estudando um pouco mais sobre isso. E a lição de hoje, ela pode parecer um pouco dúbia se a gente levar ela ao pé da letra, né? Como ele fala. Então, não é uma apologia da pobreza e que as pessoas não possam acumular. A lição de hoje é sobre o destino que você dá e a forma como você lida com esse acúmulo. Porque faz parte da lei do trabalho, a lei do progresso. Que você trabalhou, você receba, né? Vai receber mais, vai receber menos, em função do trabalho que você executa, do tempo de estudo que você empregou, da forma como você fez para alcançar esse conhecimento. E aí depende até inclusive do tipo de previdência que você faz, né? Então existem aquelas pessoas que recebem e gastam tudo. E existe aquela pessoa que vive de uma forma mais comedida. Então às vezes a pessoa nem ganha tanto, mas ela sabe como lidar com as questões financeiras, principalmente no dia de hoje, né, com a economia um pouco complicada. Você sabendo lidar um pouco mais com a questão financeira, você consegue, às vezes, acumular. E não existe nenhum problema em relação a isso, em relação a você acumular bens. O problema é a forma como você lida com isso e a importância que se dá a isso, né? Então, quando ele fala, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam, acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Não se trata de você, na verdade, não ter, né? Se trata de você saber também dar importância à parte espiritual, ao crescimento, né? E que destino você dá a isso, né? Como você lida com isso em relação à sua família, aos seus amigos, né? Em relação à sociedade. Se você trabalhou honestamente, se você auferiu o seu ganho de forma honesta e você soube como economizar, como guardar, você naturalmente vai saber, vai acabar acumulando, né? Que isso não seja um motivo de derrota. Eu ouvi recentemente uma frase de uma pessoa em relação a uma outra pessoa, e essa pessoa ela se referiu ao outro falando assim, nossa, ele é tão pobre que ele só tem o dinheiro. E aí quando a gente para pensar, é uma frase um pouco estranha, né? Ele é tão pobre que ele só tem o dinheiro, né? São duas pessoas que têm uma condição financeira bem privilegiada e houve um problema entre elas. E essa segunda pessoa é uma pessoa muito rica, realmente.
E a expressão que ela usou para definir que ele só tinha o dinheiro, né? A forma como ele dá a vida dele em função do dinheiro, que a única coisa que ele tem na vida é o dinheiro, né? É uma pessoa que se preocupou apenas com a parte material, né? Eu fiz aqui assinalei algumas coisas que eu joguei bem interessante. Interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, conseguintemente, de todo o progresso. Ou seja, se a gente levasse ao pé da letra, nós estaríamos indo contra a lei do progresso e do trabalho. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente, ou seja, as aves do céu são providas pelo Pai Celestial, né? Os lírios do campo também. Então, se eles que não produzem nada, não fiam, não produzem, são providos, né, nas suas necessidades, porque eu precisaria trabalhar para ser provido nas minhas necessidades? Eu vou ficar quieto esperando que Deus vai prover também de alguma forma, né? Então, nós ficaríamos passivos, só esperando. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. E nós, dessa forma, ainda estaríamos na época primitiva, né? E só caberia a viver... não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Ou seja, estamos falando aí da lei do trabalho. Aí ele referencia aqui o capítulo 14, número 6 e o capítulo 25, número 2. Eu vou voltar aqui ao item 2 desse mesmo capítulo para ver o que ele está referenciando. E aí ele fala aqui, do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análogo à outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência, né? Então, mais uma vez, reforçando, né, que não é para nós ficarmos parados, né? Isso é a lei do trabalho. Você quer ajuda? Ótimo, mas você tem que fazer a sua parte. E aí ele segue aqui falando no incessante desejo do melhor para nós, e esse desejo que impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Olha como é importante essa frase. É a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, né? As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. Então, a referência, né, que ele fez para comprovar que as frases de Jesus não se contradizem. O mestre ele tinha todo o conhecimento e a sabedoria, e se nós pegarmos todas as passagens dele, ele sempre falava muito por alegorias. Algumas vezes, se nós interpretarmos ali a letra fria, né, do que foi dito, vai parecer que há contradição do que ele já falou em algum outro momento, mas não é o caso, né? E aí é só a gente voltar e pesquisar um pouquinho e ver que não há contradição alguma no que ele falou. E aí mais adiante ele volta aqui e fala... ele reforça aqui, né, que a gente não deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria.
E se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade, né? Então é aquela famosa intuição, né? Aquela famosa ideia brilhante que surge num momento de dificuldade. A pessoa dorme e acorda de um sonho com uma ideia fantástica que muitas vezes tira ele daquele momento de dificuldade. E aí ele referencia aqui o capítulo 27, número 8. E aí eu vim aqui atrás dar uma olhada o que é o capítulo 27, número 8. O capítulo 27, para mim, é um capítulo que tem muita relação com esse que nós estamos estudando, né? O capítulo 25, que é o buscai e achareis. O 27 é o pedi e obtereis. E aí o item 7, o item 8. Isso, item 8. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Então, assim, não é porque você pediu, vai surgir um copo d'água na sua frente, né? Então, nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia, a intuição aí, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Regato é um manancial, um córrego, uma fonte d'água, um riacho. É aquele momento que a gente visualiza alguma coisa que nos dá aquela motivação de seguir adiante. Então, ao divisá-lo, ganha coragem. E aí é aquele momento em que você tem que saber reconhecer, né, da onde pode ter vindo a ideia, né? Saber se a ideia é sua ou se foi lhe sugerida. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se é um homem que lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar esse caminho e não o outro. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por me ter deixado, não me ter deixado abater. Então, independente de reconhecer ou não se isso foi uma inspiração ou se foi uma ideia própria, a providência divina ela nos ajudou da forma que poderia nos ajudar, né? Cabe a nós saber identificar. Aquele homem estava na situação, e aí faz uma comparação bem interessante, né? Que o homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Então, nunca devemos ficar na posição de coitado esperando a ajuda. Temos sempre que buscar o esforço, né, do trabalho, de crescer sozinho, e seguir adiante. Então, muitas vezes, a pessoa vê que tem alguém por perto, ela vai esperar para ver se ela consegue ajuda, né? Então, essa comparação, né? A criança, ela caiu. Se tem alguém perto, ela fica ali esperneando para ver se vem alguém ajudar. Mas quando ela cai e não tem ninguém por perto, muitas vezes ela se levanta sozinha e segue na brincadeira, na correria. Então, voltando lá no nosso capítulo 25.
A outra parte que eu assinalei aqui, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se, né? Aí é que começa a grande questão, né? É o apego excessivo, o valor excessivo que damos às coisas. O necessário já não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência então deixa entregue a si mesmo, frequentemente. Ele se torna infeliz por culpa sua, por haver desatendido a voz por intermédio da consciência que o advertia. Nesses casos, falo sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição. Consequências dos próprios atos, né? Tudo que nos acontece são escolhas que fazemos, né? Os caminhos que tomamos, as decisões que tomamos, né? E sempre temos ali aquela vozinha da consciência. Quando não estamos fazendo alguma coisa que não é legal, sempre acende lá um sinal de alerta, né? E nesse momento, né, quando a gente ouve esse chamado, né, da nossa consciência, ou não ouvimos, é que as coisas começam a tomar determinados caminhos. E aí é que ele assinala o capítulo 5, número 4. Deixa eu marcar aqui para não perder. Capítulo 5, número 4. Então vamos lá na frente para ver o que é o capítulo 5, número 4. E o capítulo 5 é um dos capítulos que eu considero assim mais importantes, né? É o capítulo das bem-aventuranças, que fala da bem-aventurados os aflitos. E aí, o item 4 é justamente causas atuais das nossas aflições. Então, estamos falando aqui das consequências dos nossos atos, né? Do rumo das escolhas que fazemos e da culpa que sentimos. E aí vem aqui na frente, ele fala causas atuais das aflições, que podem ser de duas espécies: as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Falando aí de novo da culpa. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? E aí aqui mais embaixo, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Né? Então, acho que fica bem claro, né? A importância que damos às coisas, o rumo, né? O apego. Então, nós somos aqueles que determinam o nosso sucesso ou a nossa falha, né?
E aí, seguindo aqui no nosso capítulo 25, já no item 8, a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. É muito curioso também falar sobre isso. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Pesquisas menos otimistas, há mais de um século, já diziam que a população da Terra seria dizimada, extinta ou cairia drasticamente no número de seus habitantes, porque haveria falta de comida para toda a população mundial. Aí a gente pode até falar assim, mas existem pessoas que passam fome. Sim, mas não há falta de comida. O que, na verdade, se dizia à época era que não haveria produção alimentar suficiente para alimentar a população mundial. E ainda hoje, ainda existem estudos também que falam sobre isso, mas não podemos esquecer que ao longo dessas décadas que vieram sucedendo depois desses estudos, as tecnologias avançaram, melhoraram. A gente vê hoje aí as vacinas que estão sendo produzidas em tempo recorde de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, né? E se essa pandemia acontecesse há 1 década atrás, eu acho que ela seria mais danosa. Então as tecnologias elas vêm avançando conforme o tempo vai passando, elas vão crescendo. E as formas de produção de alimento também vão melhorando. Então, tudo isso, se formos olhar como era a produção alimentar há 100 anos atrás, né? Como eram as agriculturas, e formos olhar como é hoje, né? A quantidade de mecanização, de computadorização, as máquinas que trabalham nas colheitas, tudo isso avançou. Tá? O que falta é haver uma melhor redistribuição desses alimentos. Nós temos aí uma produção alimentar abundante. Podemos tomar o próprio Brasil como exemplo. Nós somos recordistas na produção de carne, temos um dos maiores rebanhos do mundo. Somos recordistas na produção de grãos. E, no entanto, temos um contingente enorme de famintos, pessoas que passam fome, que vivem abaixo da linha da miséria. E como é que pode isso? Porque nós, além de sermos campeões produtores de alimento, nós somos um dos países que mais desperdiçam alimentos. Por dia são toneladas de comida que são jogadas fora. Então, o que falta é um pouco mais de previsão, né, para podermos fazer essa divisão alimentar. Né? Então, como ele próprio fala aqui, quando os homens souberem administrar segundo as leis da justiça, caridade e amor ao próximo, os bens que ela dá, que a terra dá, serão suficientes. Né? Cabe só sabermos como melhorar essa questão. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias do mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro, e cada um terá o necessário. Eu vou tomar como exemplo o que nós estamos vendo hoje em termos da pandemia e a questão das vacinas. Enquanto nós temos alguns países que já vacinaram a população praticamente toda, já estão pensando numa terceira dose, nós temos países que, por serem muito pobres, não conseguiram vacinar praticamente uma faixa muito pequena da população. E o que a OMS está pedindo?
que os países mais ricos, que já estão com seus excedentes de vacina completo, já vacinaram a população toda, que façam doações, que redistribuam, né? Então é justamente essa a questão, né? Quando o que está me sobrando, o que me é supérfluo, eu souber compartilhar com quem está faltando, eu vou ter o necessário, porque eu doei o meu excedente, e o meu excedente vai ser o necessário para o que não tem nada, né? Isso também na parte alimentar, né? Nós temos hoje, dentro do nosso país, um contingente de famintos. Nós temos a África, que é um país muito pobre, que também tem um contingente de famintos. E diversas vezes nós vemos ações para distribuição de alimentos para as populações. Quando todos conseguirem fazer essa divisão, né, está sobrando para mim, então eu posso realizar uma logística e dividir com quem está faltando, isso tende a ficar mais igualitário, né? Para mim, eu vou ficar com o que me é necessário e vou doar para o outro, e ele também vai ter o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo, para si e para os outros. É muito interessante isso. Eu ouvi uma reportagem no Globo Rural que era mais ou menos sobre isso. Eu não vou saber falar todos os detalhes porque já tem muito tempo que eu assisti essa matéria, mas era mais ou menos nesse sentido. Era um produtor de milho e ele conseguiu, numa região que não era tão propícia, né, não era tão a melhor para aquela situação, ele fazia uma produção, se eu não me engano, era de milho, e ele estava com tecnologia, usando de tudo de melhor. Ele conseguiu uma produção de milho excelente, assim, no nível mundial, vamos colocar como top. E depois que ele conseguiu atingir isso, ele começou a compartilhar as sementes dele com os fazendeiros vizinhos. E aí o repórter perguntou para ele, mas o senhor não tem medo da concorrência? O senhor está dividindo aquilo que o senhor tem de melhor com seus vizinhos? Eles também vão ficar fortes igual o senhor. Aí ele deu uma explicação muito, muito simples. Ele falou assim, se eu não fizer isso, eu vou ser forte por um tempo, mas daqui a pouco eu vou começar a enfraquecer. Porque se o meu milho é muito bom e o deles não é tão bom, fatalmente nós vamos começar daqui a um tempo a ter uma mistura de sementes. Porque a gente sabe, né, as aves polinizam, carregam as sementes, o vento leva. Então você começa a ter um intercâmbio entre as regiões produtoras e daqui a pouco você vai ter sementes das regiões menos favorecidas penetrando naquela região mais favorecida e vice-versa. Então ele falou assim, não adianta eu ser forte durante um tempo, porque daqui a pouco eu posso não ficar tão bem. Então eu fortalecendo os meus vizinhos, eu vou me manter forte. E todos seremos fortes juntos. E a região vai ser próspera como um todo. Olha que ideia fantástica, né? E é exatamente sobre isso, né? Se as espalhar, elas produzirão pelo centro, para si e para os outros. Eu achei a explicação dele sensacional, né? Então, se ele tivesse apenas a preocupação de que ele ficasse bem, que ele melhorasse, né? Mas não, a preocupação dele não era que só ele ficasse bem. Ele estava preocupado com a coletividade toda, com o entorno, com os vizinhos, com todos, né? Todos fortes, né? Essa, na verdade, deveria ser a nossa preocupação. E aí, por último, daí o haver Jesus dito, não acumuleis tesouros na terra, pelo que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. E aí ele referencia aqui o capítulo 16, número 7. Vamos procurar aqui o capítulo 16.
número 7. Que nada mais é, capítulo 16 é não se pode servir a Deus é mamon. E o item 7 é utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Né? Se a riqueza houvesse de contribuir obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra. Ele desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição e os que com ele compartilharam, os que o ajudaram e faz insensível, egoísta e vão. Então ele está colocando que, mais uma vez, não é problema você acumular. Você trabalhou, você soube administrar, você acumulou, você fez riqueza, fez fortuna, ótimo. Mas a fortuna, a riqueza, tem sua função no mundo, tem a sua importância no mundo. Tá? Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-se de todos os teus bens e segue-me, ele não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Não é o acúmulo, é o apego. Você pode ter e saber compartilhar, saber fazer bom uso. E essa é a grande importância da riqueza. O problema é o apego. Tá? E o apego é que é o obstáculo à salvação. E aí eu ainda dentro do capítulo 16, eu ainda marquei aqui, a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Tá? A origem do mal... Não, vou deixar isso aqui mais para o finalzinho, que a gente está terminando aqui. Vamos voltar aqui ao capítulo 25, que aí a gente está terminando aqui. E aí ele coloca aqui no finalzinho. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Né? Até porque se decreto funcionasse, a gente hoje estava numa condição muito melhor. Né? Muitas vezes a gente tem tudo pautado em leis que não são seguidas. Então, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, então a gente volta aqui no início, que fala, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Tá? Então, se uma e outra não estiverem no coração, nosso tesouro, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele o coração. E aí eu volto aqui para finalizar o capítulo 16, que a última parte aqui é a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. E aqui é o finalzinho do nosso estudo, fala justamente sobre isso. Né? Se a caridade e a fraternidade não estiverem no coração, o egoísmo imperará. O egoísmo, que é junto com o orgulho,
a origem do mal, né? Dos nossos abusos. Então é isso. Acho que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que a gente possa, que eu possa ter contribuído de alguma forma. O espírita não faz apologia a voto de pobreza, a questão não é essa. A gente faz apologia ao não apego. Tá? Nós temos que saber como lidar com as questões da matéria, do dinheiro, de tudo que está aqui. Tudo que está aqui na Terra é para nós, mas sabemos compartilhar e dividir. Acho que isso é o mais importante de tudo. Tá? Não adianta eu ter muito e o outro não ter nada. Como é que nós podemos sermos felizes tendo muito e sabendo que do meu lado ali na rua vizinha tem alguém que está dormindo na sarjeta, passando frio, passando fome. Então a gente deveria se preocupar um pouco mais com isso, tá? Um pouco mais não, um pouco muito com isso, ok? Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Bons amigos espirituais, trabalhadores da Casa de Francisco de Assis, que possamos, nessa noite de hoje, ter compreendido um pouco mais dos teus ensinamentos que datam de há mais de 2000 anos e ainda assim continuam tão atuais e profundos e carecendo de tanto aprendizado esse que temos insistentemente negligenciado, mas que possamos colocar um pouquinho desse conhecimento em nosso dia a dia, na nossa vida, na prática diária do bem, do amor, da caridade, na prática com o próximo, que saibamos olhar para o nosso próximo com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de ternura, que possamos, acima de tudo, Mestre, sermos gratos pela oportunidade que estamos tendo, a oportunidade de estarmos aqui encarnados para nos exercitarmos em relação a todo esse conhecimento, a oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas. Saibamos ser gratos da melhor forma possível, que é colocando isso em prática. Obrigado, Mestre, por tudo. Que nosso Pai Celestial possa envolver a nossa casa, os nossos trabalhadores, os trabalhos nela desenvolvidos, possa envolver as nossas residências, possa envolver nossa cidade, o nosso estado, o nosso país tão necessitado de paz, de tranquilidade, de rumo, e possa envolver o planeta, para que cada nação, olhando para o seu excedente, para o seu supérfluo, possa olhar para a nação vizinha e falar: eu posso te dar um pouco, né? E não tenhamos tanta desigualdade como temos enxergado ao longo das décadas. Obrigado por tudo, Pai. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado à Casa de Francisco de Assis por me acolher, a oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo e, quem sabe, numa próxima eu possa ser mais uma vez útil, né? Com muita humildade e carinho no coração. Obrigado, fique com Deus, hoje e sempre.